A paz do Senhor, queridos. A paz do Deus eterno seja sobre a sua casa, sua vida, sua família. A palavra do dia hoje está em Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oh, glória a Deus! Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte que nunca cessa. A paz nunca cessa. A sabedoria nunca cessa. O amor nunca cessa. A água nunca cessa. Deus é uma fonte inesgotável de todas as coisas boas que você possa conseguir imaginar. É uma fonte que nunca vai secar, nunca vai cessar. Por isso o profeta Oséias ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta só conhecê-lo. Ele é tão grande que jamais será conhecido na sua totalidade da glória e grandeza, porque ele é eterno, ele é soberano e glorioso. Então, mesmo na eternidade, cada dia ainda vamos conhecê-lo mais e mais e mais, e reconhecer seu poder, sua grandeza, sua glória, sua majestade, seu amor, sua sabedoria, sua graça infinitas e insondáveis. Então, querido, a Bíblia fala para nós de pessoas que quiseram conhecer o Senhor Jesus, quiseram conhecer a Deus. A Bíblia fala em João, capítulo 12, versículo 21, que os gregos queriam conhecê-lo. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 19, versículo 3 e 4, que Zaqueu queria conhecê-lo. A Bíblia fala em Lucas 23, 8, que o próprio Herodes queria conhecê-lo, ainda que maldosamente, mas queria conhecê-lo. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, versículo 18, que Moisés queria conhecê-lo mais e mais e mais. O que me chama a atenção é que ele já falava com Moisés. Moisés ele falava cara a cara. Moisés tinha uma profunda intimidade com Deus. Mas o desejo de Moisés de conhecer mais o Senhor era tão grande que um dia, em Êxodo capítulo 33, versículo 18, ele disse: Senhor, eu quero agora te conhecer, eu quero te ver na íntegra, eu quero te conhecer como de fato o Senhor é. E Deus disse: Moisés, nenhum homem em carne pode me ver, porque o dia que o homem em carne me ver em glória, ele morre. Mas mesmo assim, Deus deu uma profunda experiência para Moisés. Profunda. Eu vou passar naquela fenda da rocha e você só vai ver a minha sombra. Que privilégio, irmãos. Moisés viu a sombra do Eterno passando na fenda. Oh, galabás, me arrepio do alto da cabeça à planta dos pés e sinto o temor da glória de Deus. Manaka shevalahasika manaya. Ele viu a sombra pelas costas do Eterno. Então, querido, eu e você que já conhecemos, devemos prosseguir em conhecê-lo, porque ele tem mais coisas a nos revelar. Ele quer nos revelar coisas grandes e ocultas concernente a ele, aos planos dele, aos projetos dele, concernente à eternidade, onde nós vamos morar. Então, continue jejuando, consagrando, examinando as Escrituras e clamando para que Deus venha te fazer crescer um pouco mais em graça, em conhecimento, em revelações, em verdade, em Deus. E eu descobri que o conhecimento
é fruto de uma experiência. O conhecimento mais profundo, mais amplo de Deus é fruto de uma experiência. A Bíblia fala lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, fala que Deus o leva ao rio e de repente ele entra no rio e a Bíblia diz que a água batia nos tornozelos e vem uma voz de Deus do céu e fala para o profeta Ezequiel: caminha mais 1000 côvados. Ele caminha 500 metros aproximadamente e a água batia nos joelhos. E de repente veio a voz de Deus de novo e diz: avança mais um pouco rio adentro. E a Bíblia diz que a água batia nos lombos. E veio a voz de Deus novamente dizendo: me conhece um pouco mais, prossiga um pouco mais, avança um pouco mais. E a Bíblia diz que agora ele estava nadando e a voz veio de novo e dizia: avança mais 1000 côvados. Daí a pouco ele estava em águas profundas, a ponto do Senhor ter que pegá-lo, levá-lo a uma margem e trazê-lo. Irmãos, Deus estava chamando o profeta Ezequiel para experiências maiores, para experiências mais profundas, poderosas e verdadeiras. Deus estava chamando Ezequiel para conhecê-lo mais de perto, mais intimamente, porque Deus queria revelar coisas grandes e poderosas para o profeta Eliseu acerca do futuro, acerca da igreja, acerca da sua glória, acerca da sua santidade. E Ezequiel chega a ponto que estava em águas profundas e não podia mais nadar, e o Senhor, ele ficou totalmente nas mãos do Senhor. Deus te chama para caminhar 1000 côvados dentro desse rio que você já entrou quando aceitou Jesus. Ele te chama agora, avança um pouco mais o rio adentro, caminha um pouco mais rio adentro, vai, irmão, até chegar. Deus quer que eu e você chegamos às profundezas desse rio, a ponto de não conseguirmos mais nadar e ficarmos inteiramente nas mãos dele, 100% à disposição das mãos dele, para que ele nos leve de um lado a outro desse rio, de acordo com a sua vontade. Difícil controlar o poder de Deus e não tem como segurar as línguas estranhas. Então, querido, o conhecimento de Deus, mais de Deus, é fruto de uma experiência. Deus quer te dar experiências novas. Deus quer te levar às águas profundas. Deus quer te levar a revelações mais profundas. Deus quer te levar aonde você não foi ainda. Deus quer te mostrar coisas que você não viu ainda. Deus quer te falar coisas que você não ouviu ainda da parte dele. Sinto o poder de Deus aqui. Não se conhece Deus bem em lâminas de laboratório. Não se conhece Deus bem em pesquisas científicas. Não se conhece Deus profundamente em tubos de ensaios de laboratório. Não se conhece Deus profundamente nos programas de computadores, por mais avançados tecnologicamente que eles sejam. Não se conhece Deus profundamente nas leituras e pesquisas cansativas, nas indagações e questionamentos filosóficos. Não. Isso pode apenas nos acrescentar informações. O conhecimento de Deus é fruto de uma experiência pessoal, marcante, profunda, poderosa. Todos os homens e mulheres da Bíblia tiveram experiências profundas e marcantes que deixaram cicatrizes de Deus em suas vidas. A Bíblia diz que em Atos capítulo 9, até então chamado Saulo, ele teve a maior experiência da sua vida, quando Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco e mudou para sempre a sua vida. A experiência que Deus dá ao homem
ela muda a vida do homem em todos os sentidos. A Bíblia diz que Abraão, lá no monte do sacrifício, quando foi sacrificar Isaac, ele conheceu Deus mais de perto. Jacó, no val de Jaboque, ficou a cicatriz na coxa, mas ele saiu de lá conhecendo Deus mais profundamente, as suas revelações, o seu amor. A Bíblia diz que Jó, ele teve uma das maiores experiências da Bíblia Sagrada com Deus. Experiências pessoais. Você precisa de experiências pessoais com Deus. Porque eu tenho experiência para te contar de pessoas que foram curadas de câncer, paralíticos que andou, mortos que ressuscitaram, surdos que ouviram, mudo que falou, surdo que ouviu. Mas você vai chorar agora, daqui uma semana você esquece. Agora, as experiências que Deus te dá pessoalmente, nunca mais ela sai de dentro de você. Nunca mais ela sai de dentro de nós. Então clame, jejue, ore, chore e peça a Deus revelações profundas, poderosas e marcantes. Só Ele pode te dar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem muita coisa nova de Deus que você não viu, não sabe, não ouviu ainda. Ele quer te levar às águas profundas. Você ainda está com a água nos joelhos, no tornozelo, nos ombros. Ele quer te levar ao mais profundo. Prossigamos e conheçamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer mais desse Deus. Segundo, primeiro, o conhecimento é fruto de uma experiência. Segundo, o conhecimento de Deus é fruto de comunhão e intimidade. O Salmo 25, versículo 14, diz que o segredo do Senhor é para os íntimos do Senhor. O segredo de Deus é para aqueles que temem a Deus. É para aqueles que andam com Deus. É para aqueles que estão de mãos dadas com Deus. É isso. Gênesis capítulo 18, versículo 17, Deus chama Abraão de amigo. Abraão é meu amigo. E tudo que eu faço, eu falo para ele que é meu amigo. Que comunhão, que intimidade. Intimidade é convívio. Relacionamento é experiência com Deus. A Bíblia fala de Enoque, Elias, Moisés, Débora e tantos outros íntimos de Deus. Eu e você também podemos ser íntimos de Deus, amigos de Deus, na profundidade da palavra. Deus revelou coisas tremendas e grandiosas para os seus amigos íntimos, Enoque, Moisés, Elias, Débora e tantos outros. Deus quer te revelar coisas profundas. Seja mais íntimo e mais amigo de Deus. Teme mais a Deus e Ele vai te revelar coisas novas. Quanto mais você anda com Deus e vive em Deus, mais você conhece e se torna parecido com Ele. Prossigamos em conhecer o Senhor. E para encerrar, querido, conhecimento de Deus é fruto de perseverança, ordem e vontade. Não se cresce no conhecimento de Deus sem lutas, sem provas, sem tribulações, sem disciplina. Não. Sem disposição não se cresce no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. Como uma pessoa espera crescer no conhecimento de Deus se não se dispõe a orar, jejuar, consagrar, gastar tempo, estudar a palavra, comer a palavra, viver a palavra? Como você quer ser íntimo e ter grandes e poderosas revelações se você não come a palavra, não examina a palavra, não ora, não jejua, não vai às vigílias? Não tem como ser íntimo de Deus se não pagar um alto preço. O texto diz: conheçamos e prossigamos. Isso significa que o conhecimento é dinâmico, progressivo, ele vai avançando. O conhecimento de Deus é ilimitado. Paulo, o apóstolo, disse: prossiga, avance em Deus, para Deus. Isso significa que há muitos desafios. Há no leito do rio
águas mais frescas, mais limpas, que Deus quer te dar a beber e revelar. Deus te abençoe, querido. Continue avançando no conhecimento e nas revelações de Deus. Não pare. Essa é a mensagem de Deus. Deus te abençoe. Abraço!